Olá, queridos, eu sou o pastor Rafael Migovski, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Então, nós discorremos no início das primeiras aulas sobre todo o panorama histórico para, enfim, chegarmos à questão de análise dos Evangelhos. O objetivo dessa aula é justamente você compreender, observar o Evangelho à luz do PPA, ou seja, do propósito principal do autor, bem como as peculiaridades de cada autor. E para isso nós vamos começar com o Evangelho de Marcos. Mas antes de falarmos sobre o Evangelho de Marcos, é importante lembrar sobre essas diferenças entre aqueles três evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho chamado suplementar, que é o Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas, eles dão um foco especial no ministério de Jesus na Galileia, e tem um amplo espaço, uma ampla atenção aos milagres, às parábolas, às mensagens de Jesus dirigidas às multidões. Já João, ele tem um foco no ministério de Jesus na Judéia, ali nos arredores de Jerusalém, e os seus discursos mais profundos e abstratos, suas conversas e orações, é isso que João destaca. E todas essas diferenças estão relacionadas ao PPA, o propósito principal do autor. Com relação aos evangelhos, é importante também nós trabalharmos sobre a questão das suas origens. Lembre-se que antes que o evangelho fosse registrado, houve uma cultura oral, ou seja, as pessoas foram passando de boca em boca, falando ali umas para as outras, sobre o que Jesus falou e o que Jesus ensinou. Posteriormente, os estudiosos teorizam que esses ensinos da tradição oral, eles foram registrados numa possível fonte de compilação dos outros evangelhos, chamada de fonte Q. Fonte Q é uma abreviação de Kellen. A palavra Kellen quer dizer fonte, então é fonte, a fonte Q. Essa fonte Q é só uma ideia, uma suposição. Por quê? Porque os evangelhos sinóticos, eles guardam uma relação muito estreita quanto a objetivos, quanto a propósitos, quanto ao arcabouço, a seleção de histórias escolhidas, mostra que eles se basearam em algo, alguma fonte específica. Então os estudiosos, eles teorizam a existência dessa fonte Q. E essa fonte Q, ela seria na verdade uma coletânea de escritos e ensinos de Jesus. Na verdade ela seria um compêndio, como se fosse aquele entre aspas, aquelas sessões de revistas, ou aqueles memes da internet, que às vezes postam a fala de alguém e colocam entre aspas. Seria algo semelhante a uma coletânea desses ditos e desses ensinos de Jesus. Uma prova de que já havia uma cultura bem arraigada quanto aos ditos de Jesus, é quando Paulo cita Jesus dizendo, é mais bem-aventurado dar do que receber. E Paulo diz que foi Jesus quem disse isso, mas em nenhuma parte dos evangelhos você vê Jesus dizendo isso. Ou seja, da onde foi que Paulo tirou a afirmação de que Jesus disse essa frase? Naturalmente, porque havia uma extensa tradição oral, que naturalmente deve ter sido redigida ou registrada nessa suposta fonte Q. E essa fonte Q, ela serviu de embasamento ou de fundamento para a construção dos outros evangelhos. Então Marcos, ele teria anotado as lembranças de Pedro para tecer uma linha histórica que complementasse a fonte Q. Então a fonte Q, os ditos e ensinos de Jesus, teria sido alterado por Marcos, aonde ele teceu uma linha histórica juntando aquela frase de Jesus ou aquele ensino. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aqui aconteceu? E ele registrou essa linha histórica, com base nas lembranças do apóstolo Pedro, que foi o seu discipulador, segundo a tradição dos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos nos primeiros anos da era cristã.
Mateus, ele baseou-se em Marcos e em suas experiências com Jesus. Afinal, Mateus era um dos apóstolos. Então ele aproveitou o que Marcos escreveu e acrescentou algumas experiências do que ele viveu. Lembrando que Marcos, ele redigiu baseado nas lembranças do apóstolo Pedro, que viveu com Jesus, que caminhou com Jesus. Então Mateus, sentindo-se autorizado ou enfatizando que aquelas lembranças eram fidedignas ou dignas de confiança, ele as utilizou para redigir o seu evangelho, com um propósito diferente, com um enfoque diferente, e acrescentando vivências e experiências pessoais na condição de apóstolo. E ali, ele produziu o evangelho que nós conhecemos como o evangelho segundo Mateus. Lucas, ele teria se baseado em todas as fontes existentes para redigir o seu evangelho, conforme ele deixa claro no início do livro, onde ele fez uma investigação apurada dos fatos, para que ele pudesse compor o seu evangelho. E existem minúcias ali de Lucas, que mostram que, além de buscar fontes para a composição do seu evangelho, Lucas, certamente, ele entrevistou testemunhas oculares. Pois, por exemplo, aquelas coisas tão particulares, como de Maria guardava aquelas coisas no seu coração, como ele poderia saber disso, se ele não tivesse entrevistado a própria Maria? Como ele saberia do cântico de Maria, se ele não tivesse entrevistado a própria Maria? Então repare que Lucas, além de aproveitar todas as fontes existentes, ele ainda acrescentou testemunhos com bases nas testemunhas oculares, nos testemunhos daqueles que vivenciaram aqueles fatos. E João, ele teria se baseado unicamente nas experiências que viveu com Jesus, porque, conforme nós dissemos, João, ele é suplementar aos sinóticos. Enquanto os sinóticos guardam essa relação de influência ou de ter aproveitado uma mesma fonte, João parece que caminhou numa linha completamente dependente, sem usar fonte nenhuma. E é natural de se esperar isso, uma vez que João foi um dos apóstolos, esteve caminhando com Jesus e presenciou aquilo em primeira mão. Com relação às mensagens, qual que era o propósito principal de cada autor, de cada evangelista? Mateus tentou provar que Jesus é o Messias prometido, fazendo várias associações com as profecias do Antigo Testamento. Então aquela receitinha de isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta fulano de tal, é bem característico de Mateus, porque ele queria mostrar que Jesus era o cumprimento daquelas profecias. Esse era o propósito principal do autor. Então você percebe na forma dele de redigir, nas escolhas dele do que ele fez, esse propósito ali bem destacado. Já Marcos, ele quis apontar que Jesus era um servo sofredor. Por quê? Lembre-se da concepção que os judeus daquela época tinham de um Messias. O Messias vai ser um libertador político. O Messias vai ser como Judas Macabeu, que libertou-nos do Império Seleucida, do domínio dos Seleucidas. O Messias, ele vai nos libertar da opressão dos romanos, mesmo que seja à força, mesmo que seja com guerrilhas, mesmo que seja à custa de sangue. O Messias vai nos promover a essa independência. A nossa nação voltará a ser independente, nos livrará desse domínio nojento dos romanos. Só que Jesus, mesmo tendo cumprido as profecias messiânicas, ele morreu, e por uma morte de cruz, e havia a concepção de que seria amaldiçoado todo aquele que fosse pendurado no madeiro, numa cruz, que tivesse uma morte assim, porque era uma morte atribuída somente a delinquentes terríveis, pessoas que causaram ou geraram um grande crime na sociedade. Então é perceptível como o propósito principal de Marcos também está declarado ali nas minúcias, da forma como ele escolheu os textos e na forma como ele redigiu o seu evangelho, sempre buscando mostrar que o Messias,
o Filho de Deus, ele era antes de tudo um servo, alguém que precisava sofrer, e que sofreu o que sofreu justamente porque a proposta dele era servir. A autoridade está sobre aqueles que servem, e não sobre aqueles que tentam dominar as outras pessoas. Lucas, ele apresentou Jesus como o Filho do Homem, a graça de um Salvador perfeito. Lucas, ele era um escritor grego, foi ali companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens, e por isso ele redigiu o seu evangelho, o evangelho de Lucas, para mostrar sobre os feitos de Jesus a Teófilo, e redigiu a parte 2 desse evangelho, que é conhecido como o livro de Atos. Tudo para mostrar para Teófilo sobre aqueles fatos históricos que marcaram a sociedade naquele tempo. E Lucas, ele buscou ter os critérios históricos da sua época bem afiados para redigir o seu evangelho, mesmo considerando questões miraculosas. O interessante é que Lucas era um médico, era um tipo de cientista da época, e a medicina, apesar de dar os seus primeiros passos, já era bem avançada naquele tempo, e o conceito de milagres seria, não só nos padrões atuais, mas nos padrões antigos, como uma coisa absurda para uma mente científica e criteriosa como a de Lucas. E mesmo assim, ele fez questão de registrar milagres, inclusive que outros não registraram. E João, ele busca apresentar Jesus como Filho de Deus, a posse de um Salvador pessoal. João, ele se baseia na sua relação pessoal com Cristo, e ele tenta fazer isso algo presente e forte na vida de todo cristão. Afinal de contas, todos nós podemos usufruir dessa intimidade com Jesus. Assim como João se recostava em Jesus na mesa da ceia, você também pode deleitar-se e aproveitar dessa intimidade. Então, é notável como os evangelhos, os evangelistas, eles foram muito criteriosos na sua forma de escolher os fatos históricos que iriam registrar, de escolher o contexto, de escolher a forma como ele apresentaria, justamente considerando esse propósito, no qual cada um teve. E para começarmos então o nosso estudo dos evangelistas, nós vamos começar não com o evangelho de Mateus, que está ali como o primeiro evangelho no Novo Testamento, mas nós vamos começar com Marcos. E por que nós vamos começar com Marcos? Bom, Marcos foi o menor dos evangelhos, ele está presente quase na sua íntegra em Mateus e Lucas, ou seja, isso mostra que naturalmente Marcos foi um dos primeiros evangelhos a serem escritos, um dos primeiros registros da história, dos feitos e das palavras de Jesus. Por isso, ele vai ser o primeiro evangelho que nós falaremos. Uma coisa importante para você saber: como que a comunidade cristã aceitou esses evangelhos como sendo inspirados por Deus? Por que não temos outros? Por que só temos esses 4? Ou por que temos 4? Quais foram os critérios para avaliar se um texto do Novo Testamento ele é inspirado por Deus ou não? Basicamente, o critério mais importante é chamado de apostolicidade. Ou seja, esse escrito foi feito por um apóstolo ou por um assessor, alguém muito próximo de um apóstolo? Se foi, então nós vamos considerar ainda os outros critérios. Agora, se não foi, ele já é rejeitado logo de cara. Marcos não era um apóstolo. Nós vamos falar quem foi Marcos já aqui. Marcos, ele foi discípulo do apóstolo Pedro, e segundo a tradição que os pais da igreja registraram, Marcos redigiu o seu evangelho tendo por base as lembranças do apóstolo Pedro. Ou seja, o evangelho de Marcos é praticamente o evangelho do apóstolo Pedro. Então, ele foi autorizado ou foi considerado como um escrito canônico, um escrito inspirado por Deus. Lucas também não era um apóstolo, mas ele era o assessor de Paulo. Ele estava muito ali ligado com Paulo e redigiu o seu evangelho com base nas testemunhas oculares. Ou seja, ele era muito próximo dos apóstolos.
Ele era um assessor dos apóstolos, por isso seu escrito também é considerado como sendo inspirado por Deus. Os demais evangelistas, como João e Mateus, eles eram apóstolos, então por si só já passam o critério de apostolicidade. Os escritos de Paulo também foram escritos pelo apóstolo Paulo. Os escritos de Pedro, as cartas de João foram escritos por apóstolos. As cartas de Judas e Tiago, eles não eram apóstolos, mas eram irmãos de Jesus e exerciam uma autoridade ao lado dos apóstolos na igreja primitiva. Ou seja, eles estavam muito próximos dos apóstolos, eram assessores dos apóstolos, por isso os seus escritos também foram considerados inspirados. Nessa questão toda, uma grande dúvida é a carta de Hebreus, porque nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, e isso foi um grande problema para considerar Hebreus como sendo um livro inspirado no primeiro momento. Mas a despeito de não estar claro quem foi que escreveu o livro de Hebreus, uma coisa está absolutamente claro na leitura do texto: era alguém muito conhecedor do sistema sacerdotal do povo judeu, e era alguém muito próximo dos apóstolos, e a forma como ele saúda as pessoas ali, os seus destinatários, apesar de ele não se identificar, mostra uma intimidade e uma autoridade sobre a igreja e a comunidade cristã. Ou seja, para alguém exercer uma autoridade como essa naquele tempo, ou era o apóstolo, ou era alguém muito próximo a um apóstolo, como no caso de Judas e Tiago, irmãos de Jesus. Então Hebreus, ainda que não sabemos quem escreveu, é certo que foi um apóstolo ou alguém muito próximo. Por isso, ele passou no critério de apostolicidade. Bom, existem outros critérios também, não é só a apostolicidade, mas esse é o critério principal, que justifica por que alguns evangelhos não foram mantidos no cânon bíblico. Por que existem evangelhos segundo Tomé, evangelhos segundo Maria Madalena, que não estão no evangelho? Primeiro, porque esses evangelhos foram escritos muito tempo depois dos apóstolos. Não foram escritos por apóstolos e nem por assessores. São chamados de pseudepígrafes, ou seja, falsos escritores, que usaram nomes de pessoas famosas no Novo Testamento para fazer validar o seu testemunho. E o conteúdo desses evangelhos, ele é extremamente herético, ou seja, ele não está de acordo com aquilo que Jesus foi ensinado. E é importante você saber que naquela época, quando a igreja começou, havia algumas doutrinas circulando, que eram doutrinas ocultistas, doutrinas sincréticas, misturavam várias crenças, e já despontava algumas daquelas crenças que viriam a se tornar oficialmente depois como a doutrina gnóstica. E os gnósticos, eles foram uma grande pedra no sapato no início da era da igreja, porque o gnosticismo, ele pegava a filosofia grega, pegava ali religiões orientais, religiões de ocultismo, misturava com a fé cristã e fazia uma grande lambança e mandava para o povo. E muitos se desviaram da fé cristã, da igreja, porque acreditaram nessas heresias. O gnosticismo, por exemplo, ele falava sobre a existência de um conhecimento profundo ou oculto que Jesus veio trazer à humanidade. E poucas pessoas realmente concebiam esse conhecimento oculto. E esse conhecimento é necessário porque na vida pós-morte, você teria que enfrentar demônios em cada planeta existente até chegar na vida eterna, no transcendental. E para você enfrentar esses demônios ao longo dessa caminhada, você precisava conhecer esse segredo oculto, que não está registrado na Bíblia, que só um descendente direto dos gnósticos, daquilo que foi passado para Jesus secretamente para uns dos seus discípulos, é que poderiam transmitir esse segredo. Agora, qual era esse segredo? E para quem Jesus transmitiu, qual dos apóstolos ele transmitiu? Aí cada um tinha a sua versão. O evangelho de Tomé falava uma coisa, o evangelho de Maria Madalena falava outra coisa. O evangelho de Judas falava que foi Judas, o traidor,
que na verdade recebeu o grande segredo da gnose, porque ele libertou seu mestre do corpo terreno, não porque ele foi mau, não porque ele foi o picareta que os evangelhos mostram, mas porque Jesus compartilhou com ele o segredo de que a matéria, o corpo, é mau, e por isso Judas, numa atitude altruísta de amor e como herói, libertou seu mestre do corpo material, entregando ele para ser crucificado. É um absurdo, gente, mas são as doutrinas gnósticas que circulavam naquela época, se misturando com a fé cristã, para trazer uma aparência de verdade, e corrompeu muitas pessoas nesse processo. É importante então, que você perceba o propósito principal de cada autor. E para falarmos do Evangelho de Marcos, nós precisamos entender quem é esse Marcos. Marcos, também conhecido como João Marcos, ele era muito jovem no período em que Jesus estava desenvolvendo seu ministério, e provavelmente por ser jovem, ele não seguiu Jesus como um dos seus discípulos, ou se tornou um dos seus apóstolos, mas a sua mãe, ela estava constantemente ali com Jesus, junto com aquele grupo de mulheres que o serviam, que o ajudavam, que sustentavam o ministério de Jesus. Aliás, foi na casa da mãe de João Marcos que aconteceu aquela primeira reunião de oração da igreja primitiva, quando Pedro foi preso na prisão, e a igreja se reuniu para orar, e ali eles estavam orando, quando de repente ouviram a batida na porta, e a serva foi atender a porta, e viu que era Pedro, e voltou falando: gente, Pedro está aqui, a gente está orando por ele, mas ele está aqui, ele foi liberto. E a dona da casa falou: menina, será que não é o anjo dele? Não, é Pedro mesmo, então vai lá e abre para ele. A dona da casa é a mãe de João Marcos, então mostra que João Marcos, desde jovem, desde cedo, já havia alguma convivência com a igreja primitiva. Aliás, João Marcos, ele era parente de Barnabé, e foi João Marcos chamado para auxiliar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária dos dois. E é interessante que o texto, ele fala que ele era um auxiliar, mas o termo que é usado para descrever o auxiliar, é o mesmo termo usado para descrever o 02 da sinagoga, aquele que ajuda o principal da sinagoga, aquele que é o braço direito do principal da sinagoga. E dentre as muitas funções que esse auxiliar ele tinha, uma delas era cuidar das crianças na sinagoga. E é interessante você pensar que talvez João Marcos fosse o primeiro pastor de crianças da história. Estou puxando a sardinha para o meu lado não, tá, gente? Mas é interessante você pensar nessa questão, de que talvez ele foi o primeiro evangelista de crianças, se essa era a sua função como auxiliar de Paulo e Barnabé ao longo da sua primeira viagem missionária. Mas, sendo isso verdadeiro ou não, ou sendo isso coerente ou não com a realidade, o fato é que João Marcos, ele também foi o estopim da cisão entre Paulo e Barnabé, porque como diz o texto, João Marcos, por algum motivo que nós não sabemos qual, ele retornou mais cedo da primeira viagem missionária, e isso de alguma forma ofendeu Paulo, porque quando Paulo e Barnabé iriam partir para a sua segunda viagem missionária, Barnabé sugeriu: vamos levar João Marcos conosco? E Paulo falou: de forma alguma, não vamos levar conosco aquele que nos abandonou na primeira viagem missionária. E diz o texto que houve tamanha discussão entre os dois, que eles separaram. Paulo foi para um lado levando Silas, e Barnabé foi para o outro lado levando João Marcos. Nós não sabemos exatamente quais foram os reais motivos por trás dessa questão, mas o fato é de que houve algum tipo de reconciliação. Porque no final do seu ministério, Paulo pede para que lhe tragam João Marcos, porque ele, assim como Paulo diz, ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, Paulo passou a valorizar João Marcos no ministério de evangelismo. Por algum motivo, talvez seja a redação do Evangelho de Marcos, ou não, mas o fato é que talvez seja interessante nós pensarmos
marcou a mente de João Marcos. Ele viveu aquela plenitude dos tempos como sendo alguém muito jovem. Talvez ele não tinha a possibilidade de participar daquelas grandes coisas, daquelas grandes viagens, porque ele era muito jovem. Quando ele finalmente vai participar de uma primeira viagem missionária da história, ele está ali junto com os protagonistas, mas ele volta antes. E isso lhe é tão custoso que na segunda viagem missionária, Paulo o rejeita, não quer mais ele, porque ele os abandonou na primeira viagem missionária. Então pensa na cabeça de Marcos, que foi privado em muitos momentos da sua vida, por ser jovem, ou por ser taxado de alguém que abandonou os outros, alguém imprestável, alguém que foi taxado dessa forma na igreja primitiva. Mas, por algum motivo, o apóstolo Pedro acolheu João Marcos e fez dele o seu discípulo. Então, João Marcos, apesar de ser o mais novinho, o rejeitado, ele foi discipulado pelo líder dos apóstolos, Pedro. E é notável como o livro de Atos, por exemplo, se refere a Pedro como o maioral dos apóstolos. Ele fala Pedro e os demais apóstolos. Então ele se refere a Pedro como esse ar de autoridade. E foi esse apóstolo que discipulou João Marcos. E foi esse apóstolo que trouxe para João Marcos as lembranças necessárias para que ele tecesse uma linha histórica, unindo aquela coletânea de ditos e ensinos que Jesus ministrou, o Evangelho segundo Marcos. Mas algo interessante para você perceber também, é o destaque que João Marcos dá a essa questão dos menos favorecidos. O seu propósito é provar que Jesus usou o seu poder para servir as pessoas e os menos favorecidos, tanto que ele não usa o termo de Senhor, ele prefere usar o termo mestre, porque ele quer mostrar Jesus como um servo, e não como o Senhor de todas as coisas. E se você pensar na história do apóstolo Pedro, que supostamente tenha dado as lembranças, o material para que Marcos redigisse o Evangelho, lembre-se que Pedro, ele teve esses conflitos de autoridade, de orgulho, de humildade, constantemente em seu ministério. Era sempre ele que queria se sobrepor sobre os demais apóstolos. Não, Jesus, isso não vai acontecer contigo não, eu não vou deixar, arreda de mim, Satanás, disse Jesus para Pedro, porque você pensa nas coisas dos homens e não de Deus. Quando Jesus falou que ia ser traído, que os seus discípulos deixariam, Pedro foi o primeiro a falar, todos esses podem te deixar, mas eu não vou te deixar. E Jesus chegou para ele e falou, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É esse Pedro, que se orgulhava de falar, Jesus, se é você, deixa eu ter contigo. E Jesus falou, vem. Ele foi andando sobre as águas, mas no meio do caminho, ele se apavorou e afundou que nem pedra mesmo. E Jesus o resgatou e falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? Foi esse mesmo Pedro, que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele falou, Jesus, você não vai lavar meu pé não. E Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Ah, Jesus, então não só o pé, mas o corpo inteiro. Não, para quem já está limpo, basta o pé. E com aquele memorial, Jesus ensinou uma grande lição para os seus discípulos. Vocês entenderam o que eu fiz? No mundo, os maiores, os mais poderosos, são aqueles que oprimem, ou que buscam receber coisas dos demais, dos inferiores. Mas entre vocês não seja assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que sirva. Isso foi um impacto tremendo na vida de Pedro. Ele levou vários chacoalhões, e justamente porque Deus estava preparando ele para exercer essa liderança, essa hegemonia dos demais apóstolos, com humildade e com esse senso de serviço. E por isso é tão notável que Marcos, o discípulo do apóstolo Pedro, tem absorvido justamente essa carga e registrado no seu evangelho, tentando ressaltar esse lado de Jesus como servo. Lembrando, era uma loucura para o povo que o Messias prometido tenha morrido por meio da cruz. E Marcos teve a missão
de mostrar para esse povo, que achava uma loucura pensar que o Messias morreu, que o Messias, ele veio, não foi para ser servido, mas para servir. Por isso, ele deu o seu corpo para salvar as pessoas. Por isso, ele deu a sua vida por amor a nós. Por isso, o Evangelho de Marcos destaca a servidão de Jesus, ou a atenção que Jesus dedicava aos menos favorecidos, como por exemplo, as crianças, as mulheres, aqueles que eram tidos pela sociedade como excluídos, como os cobradores de impostos, como as prostitutas, como os samaritanos. Marcos procurou dar um destaque especial de como Jesus, mesmo sendo o Deus, o grande Deus o Criador de todas as coisas, foi servo dessas pessoas. E Marcos começa, não com qualquer genealogia que atestasse a divindade ou a garantia de que Jesus fosse um rei, que ele era descendente de Davi ou coisa semelhante. Ele começa dizendo simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo e acrescenta simplesmente o Filho de Deus para assegurar a sua divindade, mesmo que esse Filho de Deus viesse como servo sofredor para poder ajudar as pessoas. Como que o Evangelho termina? Jesus, o servo, ele não para e é apresentado ainda em atividade com os seus discípulos, mesmo depois da morte, da ressurreição, mesmo depois da exaltação, Jesus continua sendo servo, Jesus continua servindo, e foi esse aspecto que Marcos buscou retratar no seu Evangelho. Uma curiosidade interessante, como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele está presente quase que na sua íntegra, tanto em Mateus quanto em Lucas. Por isso mostra que ele provavelmente foi um dos primeiros evangelhos a ser escritos, porque os outros se basearam nele. Agora, uma coisa interessante, existe uma única parte no Evangelho de Marcos que não está em nenhum outro evangelho, você só encontra em Marcos. É uma situação meio pitoresca, na qual Jesus está no Monte das Oliveiras, e aí os soldados vêm para prender Jesus, e tentam prender os discípulos, e aí Marcos destaca que havia um jovem que estava seguindo eles, e que estava só com um cobertor, e que aí soldados foram tentar prender esse jovem, ele soltou o cobertor, e saiu fugindo nu, no meio da noite. É uma situação pitoresca, e aparentemente desnecessária, para um registro, com um propósito principal do autor, Marcos. Marcos queria mostrar que Jesus era o servo. E por que só esse evangelho destacou essa presença desse jovem que fugiu nu quando tentaram segurá-lo e prendê-lo? Porque provavelmente esse jovem é o próprio Marcos. Era uma forma dele se colocar na história. É uma forma dele como autor a acrescentar algo inusitado, algo inesperado, algo que não tem certa coerência com o restante do contexto, mas uma forma dele se colocar na história. Então são algumas curiosidades desse evangelista. O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus, ele é um servo de todos, e aquele que quiser ser maior, tem que ser aquele que serve. O ponto alto do livro é justamente o capítulo 10, versículo 45, onde Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perceba que nesse versículo aqui, compreende exatamente o propósito de Marcos, que era mostrar para o povo daquela época, que achava que era uma loucura pensar que o Messias morreria, e morreria numa cruz, mostrar que esse Messias, ele não veio para liderar como a dinastia dos Asmoneus, ele não veio com sede de poder, como os Herodes, os herodianos, ele não veio com a tentativa de dominar o mundo, como os romanos. Esse rei, ele veio antes de tudo como um servo. É destacado do início ao fim esse altruísmo de Jesus, e nos ensina que se nós também queremos buscar essa autoridade digna de Jesus, precisamos arcar
com as consequências da responsabilidade, que são o serviço, o altruísmo, o sacrifício em prol de outras pessoas. Isso é exatamente o que o Evangelho de Marcos nos ensina, nos mostra. Com relação à vida de Jesus, é importante destacar também que, de uma forma geral, você sobrepondo os evangelhos e tentando traçar uma linha cronológica, histórica, com base nas informações que eles nos dão, nós podemos dividir o ministério de Jesus em 3 partes. A primeira parte é a da obscuridade, aonde ninguém conhecia Jesus, aonde ele era um cara comum, aonde as pessoas não o seguiam. Na verdade, Marcos, ele destaca esse período de obscuridade, começando o seu evangelho, falando sobre João Batista. Lembre-se de que aqueles 400 anos de silêncio profético, chegou ao fim, quando um homem esquisito, com cabelo esquisito, com roupas esquisitas, e uma alimentação esquisita à base de mel e gafanhoto, surgiu no deserto, com costumes esquisitos de batizar, tanto os gentios que queriam ser judeus, quanto os próprios judeus que se arrependiam, para que eles se preparassem para a chegada do Messias. João Batista foi esse cara. E embora não se fale claramente na Bíblia sobre os essênios, é muito discutido a influência do grupo dos essênios sobre a pessoa de João Batista, pois quem vivia no deserto, longe das comunidades, tentando viver uma vida separado da politicagem, da corrupção que o povo vivia, a imoralidade, eram os essênios. Talvez a alimentação de João tivesse muito relacionado com os essênios, que talvez os costumes, meio de solitude de João, fosse uma influência dos essênios. É até possível que João tenha sofrido algumas influências desse grupo, mas João não era um essênio, e isso é claro pela sua forma, da sua forma de pregar as boas novas do reino, a chegada do Messias, porque os essênios, eles valorizavam a reclusão. Nós somos os puros, nós somos os escolhidos, o Messias virá entre nós, no meio de nós e para nós, porque nós estamos nos separando em santidade para Ele. Então era assim que os essênios pensavam, mas se você perceber, o ministério de João Batista não era uma coisa introspecta, muito pelo contrário. João Batista arrebanhava multidões de pescadores, de fariseus, de saduceus, de tudo quanto era grupo da sociedade judaica, era atraído pela pregação de João. Ele não era uma pessoa exclusivista, uma pessoa reclusa, como os essênios desenvolviam a sua religião, a sua facção. João Batista era alguém que trabalhava a inclusão, queria incluir todos os setores da sociedade dentro daqueles que foram perdoados. Uma coisa diferente também, acirradamente diferente, era o costume de João de batizar inclusive os gentios que queriam ser judeus, que queriam se arrepender, ou queriam seguir o Deus dos judeus. Para um essênio, isso era calamitoso. Para o essênio, era inadmissível os escolhidos de Deus se misturarem com esse povo gentil, com esse povo pagão. Isso não era admitido. Por isso, João Batista, nas suas práticas, mostra que ele não era essênio, apesar de talvez ter sofrido alguma influência dos essênios na sua forma como desenvolveu o seu ministério. Mas João Batista, ele foi uma figura muito forte nesse ano de obscuridade de Jesus. Esse ano foi marcado pelo batismo de Jesus, que João batizou, pela tentação de Jesus, que depois do batismo ele foi levado ao deserto, onde ficou de jejum por 40 dias e 40 noites, e o diabo veio tentá-lo. Foi logo depois desse momento de tentação, quando ele venceu a tentação, aonde ele começou a juntar os seus primeiros discípulos. E enfim, ele começa a fazer milagres e exorcismos, e começa a atrair a atenção de multidões, encerrando esse primeiro período de obscuridade.
Na sequência, Jesus desfruta de um período de popularidade. Começa a receber muitos likes, muitos seguidores, muitas curtidas. Afinal de contas, esse cara está fazendo milagres. Esse cara está praticando exorcismo diferente do que as pessoas praticam, porque elas conjuravam os espíritos em nome de mantras sagrados, repetições ali de palavras secretas, palavras mágicas, ou em nome de alguma autoridade espiritual no meio do povo. Mas Jesus era com a autoridade dele: sai dele que eu estou mandando. Então a autoridade era diferente. E diz lá o texto dos evangelhos que Jesus se diferenciava pelos fariseus justamente porque ensinava como tinha autoridade, como alguém que tinha autoridade. Enquanto os fariseus citavam o mestre fulano de tal, o rabino fulano de tal, Jesus, ele usava a autoridade dele mesmo. E isso fazia toda a diferença. Então grandes multidões começaram a seguir a Jesus nesse ano de popularidade. E foi aí que então aconteceu a escolha dos 12. Os 12 discípulos, a quem ele chamou de apóstolo, aquele conjunto dos discípulos que eram mais próximos de Jesus. Foi nesse período que tiveram mais pregações, mais ensinos, mais milagres e exorcismos, aumentando essa multidão que seguia Jesus. Só que esse aumento da multidão começou a despertar nos líderes daquela época aquela objeção: se esse cara cria uma revolta messiânica, os romanos nos esmagam. Os saduceus tinham medo, porque os romanos iam saquear o templo, destruir o templo de novo, como aconteceu em histórias passadas, por meio dos Seleucidas. Os romanos podem destruir o templo, podem profanar o templo, como os Seleucidas fizeram. Os romanos podem destruir o templo, como os babilônios fizeram. E se isso acontecer, os saduceus acabam. Então eles tinham um grande interesse em manter os romanos quietinhos e acalmar ou quietar qualquer sinal, qualquer fagulha de uma rebelião messiânica. Ao mesmo tempo, os fariseus criticavam Jesus porque ele brigava ferrenhamente com os fariseus, se opunha ferrenhamente aos seus ensinos, à sua forma de ensinar, à sua forma de expressar a palavra de Deus. E isso começou a criar para com Jesus uma rejeição. E os líderes começaram a incitar essa rejeição por Jesus por meio do povo. Aquela cena em que ele está lá no templo de Jerusalém, e aí um dos líderes do povo pega uma moeda e fala: Jesus, sei que você é um homem sábio, um cara temente a Deus, diga para nós devemos pagar impostos a Roma ou não? Gente, nesse momento, pensa na pergunta ali, que aquele cara estava fazendo para Jesus. Estava colocando ele num cerco, naquela situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Jesus não tinha para onde fugir, porque se ele falasse: sim, devemos pagar impostos a Roma, os discípulos de Jesus, o pessoal do povo, iam apedrejá-lo e iam deixá-lo de lado, porque afinal de contas, para eles era uma ofensa a Deus pagar impostos ao imperador. Lembra aquelas aspirações messiânicas? Lembra do contexto histórico recente do período dos Macabeus, onde todo o povo ansiava por uma nova revolução, onde conseguiriam a independência do Estado ali de Israel? Pois é, era exatamente o que o povo que seguia Jesus buscava. E se ele falasse que devemos pagar impostos ao imperador, a Roma, então ele era aliado de Roma, então ele era talvez um daqueles helenistas, ele não é digno de confiança ou de crença. E se Jesus falasse: não devemos pagar impostos ao imperador, os soldados romanos estavam prontos para prender Jesus, para poder abafar qualquer tipo de revolta, de rebelião ali. Afinal de contas, alguém que se opusesse ao imperador ou incitasse o povo contra o imperador era punido com pena capital. Então isso foi uma armadilha para pegar Jesus. E com a sabedoria divina, Jesus pegou a moeda e falou: de quem que é a imagem que está nessa moeda? É de César, responderam. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, o povo ficou satisfeito, porque Jesus falou que precisamos honrar a Deus e priorizar a honra a Deus. Os soldados romanos ficaram satisfeitos: eu não vou prender o cara, porque ele não está falando que não deve pagar imposto ao imperador. E Jesus mostrou que existia um nível superior de vida. Mas tudo isso gerou rejeição.
E o estopim disso foi a confissão de Pedro sobre a messianidade de Jesus. A partir do momento que Pedro, ele confessou a messianidade de Jesus, falou que ele era o Messias, começou uma série de eventos de rejeição de Jesus que culminaram na sua crucificação. Porque depois da confissão de Pedro, Jesus começou a predizer sua morte e ressurreição. Algo, mais uma vez, que era inadmissível para os seus discípulos, que não acreditavam que o Messias pudesse morrer de uma forma tão violenta, de uma forma tão humilhante e de uma forma tão maldita. Foi nesse período da rejeição, aonde Jesus teve aquela experiência da transfiguração do monte, somente para 3 dos seus discípulos, os seus apóstolos mais próximos. A sua última jornada a Jerusalém. E é interessante que para os sinóticos, o estopim em que os líderes falaram, a gente precisa dar um jeito nesse cara, vamos matá-lo, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde ele se identificou com uma profecia messiânica, aonde dizia: eis que vejo o seu rei vindo humilde, montado em um jumentinho, filho de jumenta. Então o povo começou a identificar Jesus como Messias, gritando: Hosana, Hosana nas alturas ao filho de Davi, ou seja, o descendente de Davi, que vai assumir o trono e vai depor os romanos. Os líderes ficaram horrorizados com aquilo. E em João, ele destaca o momento da ressurreição de Lázaro, porque os líderes ficaram encucados com aquilo e disseram: cara, a gente tem que matar Jesus e Lázaro também, porque senão a gente está perdido. Como é que a gente vai dizer que esse homem não é verdadeiro? Como é que a gente vai afrontar esse homem se todo mundo está seguindo? Olha só o milagre que ele fez agora, ressuscitou um morto, não temos o que fazer contra isso. E ali foi o estopim para que eles planejassem a morte de Jesus. Basicamente, podemos dividir os 3 períodos da história da vida de Jesus nesses momentos: obscuridade, popularidade e rejeição. Marcos, ele deu uma ênfase nessa obscuridade e na rejeição, porque ele queria mostrar que Jesus é o servo sofredor. Vamos conhecer mais sobre o arcabouço dos evangelistas na próxima aula. Espero vocês lá.